Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da TV Foto Bruna, projeto Cidade Viva. Que maravilha você que está sempre conosco, todas as terças-feiras, assistindo a nossas entrevistas. Muito obrigado. Você às vezes no dia não consegue assistir, mas sempre está assistindo no decorrer da semana. Muito obrigado de coração mesmo a todos vocês que me encontram ou encontram o Gilmar na rua. Olha, convida o fulano, convida o ciclano, enfim, dando sugestões de pessoas para vir participar conosco. Muito obrigado por vocês estar preocupados, por vocês quererem fazer parte dessa família, família Álvares Machado. Muito obrigado. E às vezes, né, como eu sempre comento nas nossas entrevistas, você vê uma pessoa na rua, às vezes você vê aquela senhora, você vê aquele senhor, né, aquela pessoa ali quietinha, e você não sabe da importância que aquela pessoa tem para a nossa cidade, né? Tanto é que hoje convidamos uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito querida em Álvares Machado, que é a dona Conceição Aparecida Zocolaro Sanches. Simplesmente Dona Cida Zocolaro conosco. Estamos aqui então com a Dona Cida Zocolaro. Muito obrigado, Dona Cida, seja bem-vinda. Obrigado por senhora ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco na nossa entrevista. E eu quem agradeço pela essa oportunidade. Só peço desculpas se ele ficar do seu agrado. Vai ficar do agrado, sim. Deixa eu contar uma coisa para a senhora. Nós vamos fazer o seguinte. A senhora vai fazer um testemunho. Vamos imaginar assim, essa entrevista nossa vai ser assim, ó. Vai ser um testemunho de vida da senhora. A senhora vai contar a história da vida da senhora. Sabe por quê? Para as pessoas saberem a importância que a senhora tem na sociedade, na vida, a mãe que a senhora foi, a avó, enfim, a pessoa que a senhora foi para a cidade de Álvares Machado. Poucos conhecem isso. Os antigos sim, mas os mais jovens não. Então é isso que a gente quer passar para esse pessoal que está nos assistindo. Tudo bem? Então vamos lá. A senhora nasceu aonde, minha querida? No bairro São Geraldo. Bairro São Geraldo, em que ano? 1944. 1944, bairro São Geraldo, aqui em Álvares Machado. Álvares Machado. É. Os pais da senhora era sitiantes lá, isso? É, trabalhava na roça. No início trabalhávamos para nossos avós, no sítio dos nossos avós. Depois, com o tempo, com a graça de Deus, meu pai conseguiu um pedacinho de terra dele mesmo e nós passamos a trabalhar na nossa terrinha mesmo. Sim. Pelo que me consta, a senhora vai contar pra gente, a senhora teve quando a senhora nasceu, a senhora teve um problema de saúde muito grave. Conta pra nós como que foi, Dona Cida. Com 90 dias de vida, e eu peguei tosse comprida. Naquele tempo eu falava com quelucha, mas era a tal de tosse comprida. O que era uma tosse comprida? Era uma tosse que tossia, ela não parava, a gente perdia o fôlego, as mães precisavam jogar a gente pro alto. E então judiava muito da criança, aliás, de quem fosse, né? Era uma doença, uma tosse. Sim. Só que era uma tosse assim mais grave do que uma tosse comum. Isso eu tinha 90 dias de vida, 3 meses de vida. E através dessa tosse provocou muito o meu pulmão, que era muito sensível, né? Muito pequeno. Aí me deu pneumonia. Olha só. Aí, através dessa pneumonia, foi complicando. Era febre de 40 graus, nós morávamos no sítio, mas eu tinha uma tia que morava aqui em Álvares Machado. Aí a minha mãe veio ficar comigo nessa minha tia, porque aqui em Álvares Machado só tinha um médico. Ele era pediatra, ele era, enfim, ortopedista. Ele atendia a cidade em geral. É, em geral. E quem que era o médico na época? Doutor Oscar. Doutor Oscar. É. Aí o doutor Oscar que começou a cuidar de mim. E lá estava eu com a tosse comprida, com pneumonia. Meu Jesus. E nessas alturas já complicou a meningite. Minha nossa.
Naquela época, a gente não tinha tanto recurso como hoje. Perfeito. Então, a meningite, o doutor Oscar deixou bem claro para meus pais. Pode levar para casa, porque ela vai morrer. Puxa. Não tem mais solução. O que estava no meu alcance, eu já fiz. Aí, meus pais ficaram desesperados. Tosse comprida, meningite e agora, falando uma coisa dessa, né? A pneumonia, tinha mais para vir. Era esperar morrer. Não tinha um pediatra, não tinha outro médico, era ele que estava falando. Aí a minha mãe passou na igreja. E essa minha tia morava bem pertinho da igreja. A tia da senhora morava próxima da igreja? Tia do meu pai, né? Sim. Bem pertinho da igreja. E minha mãe ficava lá, porque era o único parente que tinha, que o doutor Oscar queria me ver todo dia. Então a minha mãe ficava lá. Aí a minha mãe saiu da casa da minha tia e foi na igreja. Me colocou em cima do altar e falou, conversou com o São José, que é o nosso padroeiro. Sim. E Nossa Senhora Aparecida. Então a mãe da senhora pegou a senhora, levou no altar e conversou com São José, o padroeiro, e Nossa Senhora. E falou, olha, o médico diz que não tem jeito, mas acima do médico tem Deus e vocês são os meus intercessores. Então eu entrego nas suas mãos. E falou, se for para deixar sequela, faça, Senhor, a sua vontade. Se for para ser minha, deixa ela perfeita. E falou, né? Aqui está, nas suas mãos, minha filha e sua filha, Conceição Aparecida. E falou com Deus e foi embora, porque eu já não estava engolindo. Puxa. Já não estava mais mamando, não estava engolindo nada. Aí eu cheguei, ela chegou na casa dessa minha tia, depois que conversou, né, com Deus, com São José, com Nossa Senhora, e falou para Nossa Senhora, olha, se ela for minha, eu vou levar ela lá na sua casa, lá na Aparecida do Norte, para a gente rezar juntos lá na sua casa. E foi para a casa da minha tia. Chegou na casa da minha tia, ela tirou o seio dela, pôs na minha boca e eu comecei a mamar. Minha nossa. Comecei a engolir. Que maravilha. Aí a minha mãe falou, se ela tá engolindo leite, ela vai engolir o remédio. Aí a minha mãe começou a me dar o remédio. E o médico tinha falado para minha mãe pegar água gelada e pôr na minha cabeça, porque a febre era na cabeça. A meningite, que tinha 40 graus de febre. E a febre podia cozinhar os miolos, que fala, e eu ficar assim, retardada. Então, aqui não tinha geladeira naquela época. Então, minha tia tirava água de hora em hora do poço, minha mãe enrolava um lençolzinho e enrolava na minha cabeça. Não levava meia hora, estava seco. Meu Jesus. A febre muito alta. Aí já estava outro molhado. Aí aqui já tirava aquele, já colocava outro. E assim foi fazendo. Aí eu comecei a engolir o medicamento e mamar. Jesus. Que maravilha. Daí para frente eu já comecei a melhorar, porque eu já comecei a me alimentar. O remédio já começou a fazer efeito. Aí já comecei a melhorar. Aí o doutor Oscar ficou surpreendido. Abismado, porque né? Já tinha mandado morrer em casa. Aí minha mãe me levou, ficou mais uns dias na casa dessa minha tia. Depois foi para casa, foi me dando o tratamento em casa. Aí, com a graça de Deus, com a glória de Jesus, pela sua bondade e misericórdia, e a Virgem Maria, e eu fiquei boa. Fiquei curada, comecei a comer normal, fiquei curada, não fiquei com sequela. Aí minha mãe tinha feito essa promessa de me vestir de anjo e me levar lá na Aparecida do Norte, para mim conhecer a casa da mãe que tinha me curado. Minha avó fez a mesma promessa sem saber da minha mãe. Olha só. Que me levava lá na Aparecida do Anjo, do Norte, ia me vestir de anjo. Aí quando eu tinha 4 anos, a minha mãe me levou. Curada. Só estava curada. Fiquei curada.
já boa, correndo para todo lado, Brincando. fazendo arte. Já estava perfeita, nenhuma sequela. Aí minha mãe pegou e foi cumprir a promessa daquele tempo ia de trem. Não é como Levava nós somos de 2 hoje. dias Olha. chegar em São Paulo, depois pegava ônibus, depois que ia para Aparecida. Lá ficamos no hotel, um dia ou dois, não sei que meu pai ficou lá. Cumprimos a promessa, tirei fotografia lá, deveria ter trazido para você ver a fotografia, quando eu tinha 4 anos. Aí meu pai, participamos da missa, recebemos a Santa Eucaristia, fomos fazer várias visitas onde Nossa Senhora apareceu, né, onde faz a Casa dos Milagres, enfim, ficamos muito agradecidos com Nossa Senhora. Meus pais, né, porque eu ainda era uma criança. Aí viemos embora. Aí passada que minha avó tinha falado que quando ela tiver 7 anos, eu levo ela para Aparecida. Aí quando eu completei 7 anos, minha avó me levou, meus pais, para Aparecida novamente, me vesti de anjo novamente, nos pés de Nossa Senhora, tiramos fotografia, fomos agradecer e viemos embora. Então aí ficou cumprida os pedidos que eles fizeram para Nossa Senhora e agradecido a graça alcançada. Perfeito. E assim foi passando, me casei, fiquei, né, namorei meu marido 6 anos. Certo, mas vamos lá. Aí a senhora veio pra cá, 7 anos, aí cumpriu a promessa com a avó. Sim. Agora conta aí passou. Graças a Deus a senhora curada. Mas aí, curada, graças a Deus. Mas a minha avó, como ela me entregou para São José e Nossa Senhora, ela fez um voto que eu ia ser assim uma devota de São José, como se pagasse uma mensalidade todo ano até completar 7 anos. E recebi a fita a amarela, que seria do manto de São José. Olha só! Aí ela fez essa fita, colocou a medalha de São José, e eu ia participar sempre das missas com aquela fita amarela. Isso criança. Criança. E está guardada até hoje, essa fita. E assim foi cumprida a promessa. De até 7 anos, eu ia para a igreja com essa fita de São José até o tempo que eu quisesse, né? Certo. Era uma graça alcançada e era uma forma de agradecimento. Perfeito. De São José. Dona Cida, e aí passou, a senhora cumpriu a promessa, e aí a senhora começou a estudar onde? A senhora estudou lá mesmo? Com 7, 8 anos, o primário da senhora fez aonde? Olha, eu comecei a estudar com 9 anos. Olha só. Porque aqui não tinha escola, lá no sítio. No sítio não tinha escola. Aí entrou um pensoado prefeito, parece-me na época que era o Dr. Milton, se eu não me engano. Aí ele fez escolinha no fundo rural, onde não tinha escola. Olha só. Aí eu comecei a estudar com 9 anos. Entrei na escola, fui fazendo primário, até só o 3º grau, porque não tinha mais professora. Não, as professoras nossas até a 3ª série, eu acho, né? Série. 3ª série. A nossa professora veio perto de São Paulo, de Tietê. Nossa. Porque aqui não tinha professoras. Aqui o máximo que tinha era a 4ª série. Nós estamos falando em 1953, mais ou menos? Por aí, né? Por aí. Certo, só pra gente ficar nas datas, sim. Isso. E tal, aí eu entrei com... Aí o Dr. Milton fez essa escolinha. Primeiro ele correu todo o bairro, ver se daria para fazer essa escola. Dependendo do tanto de criança que ia estudar. Aí deu um nível grande de criança de procura, que não né? tinha escola. Porque a escola mais próxima era no bairro São Geraldo, onde era um patrimônio, mas era 4 quilômetros da onde nós morávamos. Então nós, crianças, não ia andar 4 quilômetros sem o adulto acompanhar. E atravessava muito. Trabalhava na roça. E pasto com vaca braba, boi bravo, então não ia. Ficamos aí sem estudar. Aí o Dr. Milton, ele prometeu nos comícios dele, né, lá com outros partidos dele lá, que se ele ganhasse, ele ia fazer uma escola. Não só no São Geraldo, em outros lugares que também não tinha escola. Ia pulverizar um pouco de escola para as crianças. Exatamente. E ele ganhou, graças a Deus.
Ele foi nosso prefeito, muito bom, e fez a escolinha. E lá nós entramos estudar nessa escolinha, fomos matriculados. E a nossa primeira professora, a primeira mesmo que iniciou para essa escolinha ser assim, tipo de uma inauguração, foi uma senhora que até hoje ela vive, Dona Valdomira. Dona Valdomira. Paminondas, do Pironte. Um abraço, Dona Valdomira, para a senhora. É ela que iniciou com a 4ª série, que ela tinha naquela época, a 4ª série. Então, todos nós ia na escola, nossa professora era a Dona Valdomira. Aí depois outras professoras já tinham sabido dessa escola, foram se inscrevendo para Presidente Prudente, que era a nossa comarca. Escrevia, né, que também que se interessava em dar aula. Se interessava na aula. Aí veio a Dona Rondina, que eu falei, né, ele veio lá perto de São Paulo, esqueci o nome agora que eu falei. Eu também esqueci, mas continua. Sempre lembro, agora falando da Dona Valdomira, esqueci. Aí... Tietê, não é? Tietê. Ela lá morava em Tietê. Aí veio essa Dona Rondina, muito boazinha, e também a procura de uma escola, que ela era formada e também... Estava buscando uma oportunidade. Uma oportunidade. Aí ela veio conhecer a escola. Aí ela gostou da escola, gostou dos alunos, e aí ia ficar onde? Se ela morava lá, em Tietê. Aí meus avós falou que não tinha problema. Ela poderia morar na casa dos meus avós. Que naquela época era pouca pessoa assim, que tinham um nível de vida um pouquinho mais elevado. E com a graça de Deus, eles até que tinham. Uma casa boa, de material, muito grande. E na época era difícil, né? Era difícil. E era perto da escola. Aí a Dona Rondina veio passar a morar na casa dos meus avós. Final de semana, na sexta-feira à tarde, tinha uma pensão aqui que chamava Inomoto. Pensão Inomoto. Você lembra? Era. Aí as professoras, não só ela como outras igual ela, se encontravam final de semana aqui nessa pensão. Olha E passavam final de semana, sábado, domingo nessa pensão. Iam passear, ia para Prudente, ia para a igreja. Segunda-feira cedinho, tinha um senhor que chamava Seu Antônio, que a filha dele também era professora, que levava ela em outra escola. E já aproveitava, levava a Dona Rondina nessa escola. Olha. Largava ela lá e já levava a filha dele em outra escola. E ela pagava, claro, a viagem para ele. E assim eu fiz até a 3ª série. Aí, chegou aí, ela não podia mais, porque a autorização deles, naquela época, era muito exigente, essas coisas, né? Vinha tudo de Prudente. O grupo aqui não permitia que Fundo Rural tivesse a 4ª série. A 4ª série para eles era, nossa, era aquela escola, Só queria que o pessoal do sítio fizesse o básico. O básico, só para escrever o nome. Sim, entendi. Aí, tá bom. Fez a 3ª série e parei de estudar. E para estudar, foi para a roça, né? Trabalhar, enxada. Nós éramos tudo pequeno, tinha que ajudar meus pais. E cada um com a sua enxadinha. Tinha as ruas de café. Entre as 2 ruas de café, plantava milho, feijão, para aproveitar a terra. E nós, criança, com a enxadinha, carpia a rua de feijão, de milho. E meus pais, como era mais pesado a rua de café, carpia as ruas de café. E hoje as crianças não podem trabalhar. Não pode trabalhar, tadinhos. Não pode trabalhar. 70 aí, senhora? Hoje, 75. 75 anos, ó. Não perdeu nada não, gente. Tá com saúde, tá linda e maravilhosa. Trabalhou desde os 10 anos de idade. 7 anos. 7 anos de idade. Não perdeu nada não, ó. Tá forte, vive e rígida aqui, graças a Deus. Mas continua, meu amor. Eles iam colher café, aí nós tínhamos rodinhos assim, umas vassourinhas, nós entrávamos por baixo do pé de café para tirar os grãozinhos de café do tronco de café, para eles rastelar, para não perder o café. Às vezes tinha caixa de marimbondo debaixo daqueles pés de café, que era rasteiro o chão, e nós batia a cabeça e lá saía gritando, tudo picado de marimbondo. Outra hora era ninho de formigão nos troncos de pé de café. Aqueles formigão grandão. Nós ponhava para varrer e os danados picavam nossos dedos. 7, 8 anos de idade, filho. E no sol, hein? E no sol. Sol de rachar mamona. E no sol.
E lá eu tomava café debaixo do pé de café, almoçava debaixo do pé de café. Minha mãe já levava uma cesta desse tamanho com o almoço e com o café da tarde. Chegava na hora de comer numa sombra, almoçava e à tarde tomava café tudo na sombra do pé de café. Aí de tardezinha nós íamos embora para casa. Aí eu, como era, minha mãe ficava ainda trabalhando mais um pouquinho, e eu ia para acender o fogão de lenha, já deixava os gravetinhos prontinhos, para quando minha mãe chegar já ter água fervendo no fogo, o feijão cozido já estava esquentando, aí ela fazia a janta. Eu já tinha acendido o fogo com os gravetinhos, já tinha tratado os porcos. Não tinha luz, na época tinha luz lá? Lamparina. Só lamparina, viu, Gê? Não é molecada nova, né? Era luz, energia elétrica, não. Era água de balde, é isso, Ana? Poço. Poço. Meu pai comprou um baldinho desse tamaninho para mim puxar água, porque o outro era pesado. Muito pesado. Então colocou um boticão, sabe, um boticão. Então na hora que era para mim puxar, eu tirava o balde grande, ponhava o pequenininho. Isso. E levava água para os porcos, para as galinhas, para dentro de casa, molhava as plantas e o fogo já estava aceso para minha mãe fazer a janta. Quando minha mãe chegava, já estavam os animais tratados, a água fervendo para ela fazer a janta. Para nós. Meu pai gostava muito de macarrão com feijão na janta. Mas era bom, hein? É aí bom demais. Já estava o macarrão com feijão. E os italianos, almeirão, chama de iradite. Iradite? Iradite. Aí minha mãe já tinha picado o iradite bem miudinho, fazia aquela salada com tomate, ovo frito, aveia melete, e lá sentado nós tomávamos banho de bacia. Depois que meu pai comprou o chuveiro, que jogava água dentro do chuveiro, puxava com a corda. E fez um quartinho assim, bem estreitinho de tábua. E nós entrava lá dentro e puxava o baldinho. Olha só. E tomava os banhinhos e lá nós ia comer. Dia que era o famoso banho de gato, hein? Tinha muito banho de gato. No frio, então, Jesus! No vento, era tudo descoberto. Aí tinha vez que a minha mãe fazia aquela polenta desse tamanho. Nossa, que delícia. E no meio do pé de café, dava muito aqueles tomatinhos pequenininhos. Sim. Vermelhinho. Subia que nem arranha-gato assim no pé de café. Dependendo da rua que a gente ia trabalhando, a gente encontrava o pé de tomate já carregadinho vermelhinho. Aí ponhava uma varinha marcando onde que estava o pé de tomate. Aí minha mãe ia lá, catava todos os tomates, enchia o caldeirãozinho de tomate e chegava em casa, fazia aquele molho de tomate, cebolinha não faltava, porque ela plantava horta, né? Tinha tudo no sítio, né? E lá vai nós comer polenta com molho de tomate. E meu pai comprava muita sardinha salgada, porque não tinha geladeira. Aí apertava a sardinha, bastante cebola, e jogava por cima daquela sardinha salgada e espremia limão. Nossa! Aí nós se esbaldava, comia polentas, sardinha com tomate e cebola. E depois nós tínhamos um pé de jaca muito grande na porta da sala. Aí nós não tinha televisão, apenas um radinho pequenininho. Na época era rádio, né? E pequeno ainda. A pilha. A pilha. E tinha espilhão desse tamanho. Aí meu pai comprou, no fim comprou um negócio que enche bateria de carro. Bateria, isso. Aí colocava o danado na bateria, de dia, de noite, nós aí nós sentávamos tudo debaixo do pé de jaca. Aí os vizinhos, eram uns perto do outro assim. Tinha um casal que chamava-se Salvador e Dona Efigênia. Que casal maravilhoso. Eles não tinham filho, ela perdia ela abortava todos os filhos, ela abortava. Não conseguia ter filho. Então nós éramos como filho dela. Olha. E à noite se encontrava, tinha meu tio Varisto, que morava vizinho, debaixo daquele pé de jaca. Um contava uma coisa, contava outra, e lá a gente dava risada, e daí a pouco ia... Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. Nada, era só amizade e bons vizinhos. É verdade. Aí nisso a gente foi crescendo, né? Já foi tomando outras atitudes, já não era mais aquelas brincadeiras de criança, né? Eu já comecei a aprender a costurar, aprender a bordar, e assim foi até me casar.
Aí conheci meu marido. Tá, aí vamos lá, a senhora conheceu o seu Francisco, né? É, conheci. A senhora conheceu o seu Francisco aonde? Isso já não era mais no sítio do meu avô. Aí nessas alturas, com a graça de Deus, meu pai conseguiu guardar um dinheirinho, meu avô também ajudou, para depois devolver para o meu avô de acordo com que ia dando as colheitas. Certo. Das condições do meu pai. Tanto meu pai como esse meu tio. Compraram um sítio no Córrego do Macaco. Córrego do Macaco. Sócios, os dois, meu tio e meu pai. Nessas alturas até aqui, e isso era no São Geraldo. Que tem pé de jaca, babá no São Geraldo. Depois compraram esse Aí vocês compraram, o pai da senhora comprou um sítio aqui. No Córrego do Macaco. E isso ela já estava com? Uns 9 anos. 9 anos. 9 para 10 anos. 10 anos. Aí vocês vieram pro Córrego do Macaco. Pro Córrego do Macaco. Aí no Córrego do Macaco aí tinha uma escola bem pertinho de casa. Aí eu estudei mais um pouco. O meu irmão não tinha estudado nada ainda, porque ele era o mais velho, tinha que ir na roça trabalhar. Poxa. Aí que ele entrou nessa escola do Córrego do Macaco, que essas professoras veio morar na nossa casa, que era de lá perto de São Paulo, ou depois veio uma de Campinas. Então aí a minha mãe começou a dar pensão para elas, sem condições, porque nossa casa era muito humilde e simples, mas elas precisavam e elas eram muito boas, muito humildes também. E final de semana elas vinham aqui. Um ajudava o outro. Aí nós começamos a estudar. Aí eu já entrei na escola, fiz a 3ª série. Meu irmão ia 2 vezes só por semana para poder aprender um pouquinho, né? Porque ele não sabia nada e não podia sair da roça, que era um dos mais velhos. E dependia muito dele. Trabalhava muito na roça, né? Aí eu fiquei só com a 3ª série, a qual eram os direitos dos fundos das escolas rurais, né? Certo. Não podia mais do que a 3ª série. E aí conheci meu marido porque o irmão dele, tinha 2 irmãos, que tinha sítio perto do nosso sítio. Era assim, sítios um pertinho do outro, né? Não eram sítios grandes, cada um seu sitinho. Do meu pai e do meu tio era 15 alqueires, outro era 10, outro era 5. E assim, a gente tinha amizade. Aí esse meu marido, ele tinha um carro, ele trabalhava de carro de aluguel. Naquela época fazia lotação. Sim, fazia lotação para levar as pessoas do sítio, lembra, para alguns lugares. E às vezes ficava aí no ponto e o ônibus ia demorar, juntava 3, 4 pessoas, lotava o táxi, eles levavam, se dividia entre eles, e eles faziam a lotação e os passageiros iam mais rápido para Prudente do que ficar esperando o horário do ônibus. E com esse negócio dele ter carro, ir lá para casa dos irmãos dele, final de semana levava a mãe dele lá para o sítio e eu conheci ele, fiquei conhecendo ele. Isso com quantos anos? Isso eu não tinha 15 anos ainda, eu tinha uns 14 anos, quase 15. Certo. E a senhora sempre morando lá, sempre. Nem para a cidade a senhora vinha? Muito pouco. Vinha nas missas a pé. Vinha na missa a pé? A pé. Aí, Mas vamos aí um pouquinho, antes de nós chegar lá no seu Francisco, vocês saíram da missa a pé, todo mundo a pé. Domingo. Do Córrego do Macaco aqui? Aqui. Quantos quilômetros, dona Cida? Dava uns 12 quilômetros, dá mais ou menos. Aí saía o pai da senhora. Nós saímos de madrugada. Saiu o pai da senhora, a mamãe, o papai. E mais as mocinhas da minha idade, que nós entramos numa Irmandade de Filha de Maria. Começava como aspirante, usava fita verde. Fita verde. Quando a gente era criança. Mas nós vinha a pé. Aí nós vinha de chinelo. Quando eu chegava na entrada do Jardim Bela Vista, o sapatinho na bolsa. E tinha que ser vestido branco, sapato preto e meia branca. Minha Nossa Senhora! Para participar dessa Irmandade de Filha de Maria. Uma vez por mês nós tínhamos reunião. Aí a gente chegava aí na Bela Vista, até hoje essa senhora é minha vizinha. Ela morava lá, Dona Divina. O Gilmar conhece. Aí nós parávamos na Dona Divina, puxava um balde de água, se lavava os pés, já trazia um pano, velhinho, enxugava, colocava a meia branca, o sapatinho preto, já estava de vestido branco. Chegava aí na igreja, colocava o laço azul, colocava a fita azul, nós já estava bonitinha para colocava o sapato. O sapato já. O sapato nós colocava lá na Dona Divina. Na Dona Divina. Que nós lavava o chinelo lá. Chinelo na sacolinha. Aí nós vinha para a igreja.
participava da missa, participava da reunião. Antes de fazer essa igreja, essa não, a outra que era bem menor, era uma igreja de madeira, pequenininha, quando iniciou Machado, né? Que era do Padre Vicente. Primeiro era o nosso Padre Vicente. Tinha essa igreja de madeira. Então, essa igreja de madeira, depois veio o Padre Orlando, depois veio o Padre Antônio, aí por diante, mas no início era o Padre Vicente. Quando a senhora tinha 10 anos de idade, era o Padre Vicente. Padre Vicente, nessa igrejinha de madeira. Aí, essa igreja de madeira passou a ser o nosso salão de reunião. Então, nós vinha na missa, que já estavam fazendo já a igreja, sem rebocar, sem nada. Piso rústico, mas já estava rezando missa. Acabava a missa, nós ia para essa igrejinha de madeira fazer as reuniões. Aí tinha a nossa presidente, que era dos Bortolucci, a Inês Bortolucci, que é a irmã da Mafalda. A irmã ou tia, nem sei. Sei que era a família da Mafalda. Aí nós ia para a reunião, fazia a reunião, embora para casa. Cortar mais 12 quilômetros. Tirava o sapatinho, tirava a meinha, ponhava na bolsa, chinelinho. 12 quilômetros a pé para casa. Às vezes nós tínhamos sorte que passava carona. Mas às vezes as mais caronas que nós pegávamos era carrocinha de burro. Vinha aquele senhorzinho com a carrocinha aqui de um lado para o outro e ponhava nós dentro da carrocinha, tuque, e levava nós até no Tocom. O Tocom, nós deixava a estrada que ia de Marcondes para Machado, era uma estrada de terra, mas era uma estrada como se fosse um asfalto hoje. E lá pegava 4 quilômetros para chegar na nossa casa, que era outra estrada mais particular de moradores. Então nós pegava essas carrocinhas e levava nós lá. Às vezes o trator, tinha um japonês que chamava Mizu, que tinha um trator já perto da minha casa. Às vezes o Mizu vinha com o trator com a carrocinha. Para pegar vocês. Com aquelas carrocinhas. E nós, em cima da carrocinha do trator do Mizu. Mizu era um japonesinho que tinha o pescoço enterrado assim. Era uma gracinha. E lá ia nós para casa. Às vezes chegava em casa meio-dia e pouco, dependendo. Aí isso ainda quando a gente deixava a carona. E tudo feliz, né, dona Cida? Tudo feliz. Tudo sorrindo, feliz. Chegava na igreja feliz. Aí as filhas de marido aqui, que era a Inês Bortolucci, a Elisa Bortolucci, que eram as nossas coordenadoras. As coordenadoras na época. Acolhia nós, vinha a turma do quarto também. Eu fazia a mesma vida nossa, só que o quarto era mais perto do que o do macaco. Da floresta, chegava na floresta e na cruzinha, tinha meia dúzia de moças esperando nós no macaco. Dava uns 4 quilômetros, de nós uns 3 quilômetros, 4, de lá do Tocom até na cruzinha. Estava esperando nós. Aí juntava mais essas moças. Chegava no Severiano Mendes, tinha mais umas moças, filha de Maria, esperando nós. Olha que coisa! Quando chegava aqui perto de Bela Vista, ali na Angélica, daquele povo da Angélica aí, tinha mais uma turminha. Nossa, então dava mulher pra caramba? Umas 30 moças. Nossa. Nós, e ninguém vinha sem uma com a outra. Uma esperava. Era todo mundo junto. Nossa. Chegava e você andava 12 quilômetros, nem via. Nem via. Aquele monte de moça, chegava tudo de branco na igreja. Olha que bonito. Aí nós ia pra missa, participava da missa, da reunião. Aí eu tinha uma avó que morava. Me recorda aqui. O nome do padre mesmo? Padre? Olha, não. Na época das Maria aí, era o padre? Olha, tinha o padre, aquele padre Orlando, que era o gordão. Depois veio o padre Jaime, que depois ele acabou casando. Ah, sim, eu fiquei sabendo da estrada. Padre Antônio. O padre Antônio, que ele ficou pouco tempo, mas ficou aqui com nós também. O padre Antônio. E o Jaime. E o padre Jaime foi depois do padre Antônio e do padre Orlando. O padre Orlando era de Bernardes ele veio para cá. Agora, nessa época que nós era molecada que vinha a pé, era o padre Orlando. Padre Orlando, isso. Ele era gordão. Que é da época, certo. Ele tinha asa, ele fazia tadinho. Ele ia confessar, nós ficava tava cansado. Tadinho. Mas era muito bonzinho. Ô, dona Cida, e vocês pegaram alguma... Com certeza pegou.
dessas vindas de vocês, né? Do sítio pra cá, com Maria, tudo bonitinha de branco. Aí, tudo bem, vocês voltando, andou 3, 4 quilômetros, já pegou chuva? Sim, só que a gente vinha pra avenida, a gente trazia sombrinha. Aí pegava a chuva. Só vocês viam que a sacola bem... Pegava barro, ponhava o chinelo no pé com aquele barro, atolava toda estrada de terra, filho. E o sol quente, outra vez sol quente na cabeça de 40 graus. E conforme nós ia indo, ia diminuindo, porque cada careador que passava... Ia ficando uma, 2, 3, a turma da Floresta, a turma do Severiano Mendes, ia ficando. E a senhora era uma das últimas? Nós éramos umas 4 ou 5 que saía de lá do Tocom. Aí nós éramos as últimas, que descia essa estradinha de 4 quilômetros para chegar na nossa casa. Até aí era a estrada que ia para Marcondes, para Machado. Aí nesse Tocom até as nossas casas era 4 quilômetros, mas era menos gente, então era só nós mesmo. Nada que, era quase divisa de Bernardes. Nossa, é longe. Mais ou menos 1 quilômetro e pouco já era divisa de Bernardes, onde nosso sítio era. Então era sentido reto, assim? Já pertencia, mas nós ainda pertencíamos a Machado. E assim foi até casar. Aí agora vamos lá pro seu Francisco agora. Nós já falamos dele, coitado, 2 vezes não contando a história do homem. Né? Aí ele vinha de carro fazendo o pessoal lá, e leva um e leva outro. E aí, como é que foi? Como é que surgiu? Então, aí esses irmãos dele moravam vizinho nosso. Aí ele trabalhava com táxi e levava os pais deles na casa desses filhos, que eram nossos vizinhos. E assim eu conheci ele. Aí depois que nós começamos a morar, eu não tinha nem 15 anos ainda. Começou a paquera? Eu não tinha ninguém, eu também não. E no sítio não tinha outra coisa, não era isso? Largou um baile de vez em quando o pai deixava aí. Não era sempre que deixava. Aí fiquemos paquerando, fiquemos namorando. Como é que foi a história? Então aí, como a gente morava muito longe, não tinha oportunidade de se encontrar, então ele falou com meus pais. Isso que eu ia perguntar, ele foi? Lá em casa. Falar com meus pais. Se podia namorar comigo. Aí como meus pais conheciam os irmãos dele, que era muito bom para as mulheres, era excelente marido, excelente pai, trabalhador, então eu não conhecia muito o Chiquinho, mas conhecia os irmãos. Isso ajudou? Ajudou a deixar eu namorar o Chiquinho. Aí como ele tinha carro, trabalhava com carro de praça, né, táxi, aí então ele ia namorar. Mas ele ia namorar assim, quando ele não tinha viagem tratada. Que ele tratava a viagem com antecedência, né, para levar as pessoas, trabalho dele, o ganha-pão dele era aquele. Aí quando ele não tinha viagem, ele ia me namorar. Quando ele tinha, ficava chupando o dedo. Aí... Aquela saudade, a vontade de ver o Chiquinho nada, e o Chiquinho no mundo. Aí quando ele vinha, eu sabia, porque logo que descia o Tocom ali, era um alto, e a nossa casa também ficava no alto. E eu via aqueles 2 faróis. A senhora falou o Chiquinho chegou. Meu Chiquinho tá chegando. Às vezes me enganava, viu? Às vezes era a cara que subia lá pro Tanap. Que decepção, Aí eu tava toda bonitinha esperando, e às vezes ele não vinha. Ele tinha pegado viagem, e o carro ia embora pro Tanab. Não era o Chiquinho. E assim, meu filho, eu namorei 6 anos. Aí, graças a Deus, ele ficou mais adulto também, que ele também era novo, e eu também. Aí, o negócio foi já ficando mais sério. E outra, nós namorávamos assim, você aí e eu aqui. E minha mãe com a lamparina na mesa, bordando, fazendo crochê. Bordando aqui, né? Ou costurando, fazendo crochê. Aqui, né, dona? E tinha uma área, na frente da minha casa tinha uma área. E meu pai tocava violão. E meu irmão mais velho tocava sanfona. Olha só. E muitas vezes ficava meu pai e meu irmão com a sanfona. E meu pai com o violão. Aí a minha mãe ficava lá com eles conversando e nós 2 ficávamos na sala, batendo papo, namorando. Era Malemar pegando a mão, dona? Pegar na mão, muito pouco. Verdade. Nossa, e eu vim pegar na mão do meu marido mesmo, assim, publicamente, quando a aliança veio no meu dedo. Direito. Que nós teríamos papel para casar. Verdade. O cartório era aí onde era o seu Osmar. Por aí era o cartório. Que nós fomos tirar os papéis para casar. O cartório era ali, então?
Aí teremos papel para casar, aí ele colocou a aliança na no mão meu direita, dedo. como noiva. E eu na mão dele. Aí nós já saímos de mãozinha dada. Olha só. Aí selou o compromisso. Selou o compromisso. Às vezes a gente se pegava um pouquinho um no outro, assim, meio escondido, quando ninguém estava vendo. Mas se tivesse alguém por perto, era você lá e eu aqui. Que coisa, né? E assim foi 6 anos. E sempre se demos bem, graças a Deus. Sempre eu respeitei ele como ele era, com o trabalho dele. Sempre ele me respeitou. A ver, ele era um pouco ciumento, porque, você sabe, eu era mocinha nova. E no sítio tinha bastante mocinha igual da minha idade. Mandava bilhetinho, ele ficava sabendo, ele brigava comigo. Mas isso é natural, isso é até bom, é gostoso. Mas tem uma coisa, a gente só podia namorar quem os pais falavam que podia. Não era quem a gente queria, não. Aí tinha uns mocinhos até que eu gostava deles. Era bonitinho. Mas minha mãe não deixava. Não deixou, dona Zita? Não. Nossa, com o Chiquinho deixa. Mas com o resto... Sabe por que ela deixava o Chiquinho? Porque os 2 irmãos dele moravam perto, conhecia a família. Olha só. Agora os outros que moravam mais longe da nossa casa, ali perto do Companheiro, não deixavam não. E eu gostava então, dele. se a mãe deixa, então, você não tinha casado com o Chiquinho? Vai saber. Vai saber. Os outros também eram bonitinhos. Então, e o Chiquinho viajando, você era doido para dar uma namorada? Então, e os outros nós olhávamos de longe e botávamos a mão assim. Quando eles iam para a capela, todo mundo ia atrás da capela. E ele morava longe assim da capela, mas no alto. Ele subia no cadeador dele e quando ele via nós chegando, ele banava a mãe e eu também banava. Era assim que nós fazíamos, sabe? Olha no ponto de longe. Eu não gosto quando eu lembro dessas coisas. Os jovens veem essa história hoje, eles não acreditam. Fala, meu Deus, será que existiu isso? E às será vezes, que era assim? Tinha o campo de bote, ali perto, era dos picos, ali perto, não sei se lembra os picos, que tinha um riozinho, tinha um campo de bote onde o povo se reunia, os velhos jogando bote, sabe? Bote, baralho, né? Baralho. Eu jogava uma paçoquinha, uma pinguinha. Não rodava dinheiro, era só mais pra se divertir. E às vezes ele vinha até aí, com o carro, com o irmão dele, né? Aí, nesse campo de bote, aí a gente passava, aí eu tinha uma oportunidade, assim, um pouquinho de conversar, sabe? Aí eu ficava conversando, mas tudo o povo lá jogando bote. Aí depois que a gente tomou mais conhecimento, comecemos a namorar em casa, aí já tivemos mais liberdade de conversar. E eu vinha para a igreja, ele ia levar nós. Às vezes, minha avó morava bem pertinho da igreja, às vezes eu ia para casa da minha avó, não ia para casa, almoçava na minha avó. Já estava mais soltinha. Já estava. Aí ele sabia que eu estava na minha avó, aí ele ia lá na minha avó. Aí lá na minha avó nós sentávamos na porta da sala aí fora, a mãe da tia Inês. Tia Inês nesse tempo era solteira. Aí nós sentávamos na porta da casa da tia Inês, da minha avó, ficava conversando. Aí chegava de ir embora, eu ia embora e ele também ia embora. E assim rodou 6 anos para nós casar. Aí chegou o dia que casei, graças a Deus. Aí a senhora casou e a senhora veio morar para cá? Aí eu vim morar na casa com a mãe dele. A senhora veio morar junto com a sogra da senhora? Porque meu sogro faleceu. A minha sogra era viúva. Ele era o caçula. E só morava ele com ela? Só morava ele. O resto era tudo casado? Eu já casei consciente que eu ia morar com a minha sogra. Certo. Mas minha sogra foi uma pessoa muito boa, era uma espanhola que veio da Espanha mesmo. Sim. Falava tudo meio em castelhano. Não sei se você conheceu ela. A minha sogra, não, né? Falava assim, tudo meio em castelhano, mas eu entendia bem. E aí, nessas alturas, tinha uma marca que chamava Iocana. Você lembra da Iocana? E as mulheradas iam escolher amendoim e ganhava por quilo que escolhia. Aí como eu casei, aí a minha sogra entrou na Iocana, porque já tinha quem cuidava da casa. Entendi. Aí a minha sogra ia cedinho com a velharada igual dela, Dona Encarnação Garril. Você lembra da Dona Encarnação Garril? Que também era da época da minha sogra, né? E outras senhoras, elas iam escolher amendoim. E a senhora começou a ficar dona de casa? Dona de casa. Aí eu achei que ficar só dona de casa era muito pouco. Não dava certo. Aí eu comecei a fazer faxina. Pegava faxina para fazer 2, 3 por semana nas residências. Aí uma foi falando para a outra, foi gostando das minhas faxinas.
Aí nessas alturas abriu a Caixa Federal aqui em Machado. Abriu a Caixa Federal aqui? Abriu aqui, do lado aqui. Aí a Caixa Federal abriu aqui e eu aí nessa altura eu já trabalhava no Banco América do Sul. Então, à noite. A senhora fazia como é que fala? Limpeza na América do Sul. Na América do Sul. A senhora fazia faxina lá? Só lá eu entrava às 6 horas da manhã. Porque o CETIL, naquele tempo não tinha computador. Você ouviu falar na CETIL? Vi, conhecia a CETIL, morei perto da CETIL. Ali no Esplanada. Ele que trazia os malotes. Então, às 6 horas da manhã eu abria a caixa, o banco, a chave ficava comigo, para pegar o malote da CETIL. Aí eu pegava o malote, ele ia embora para Bernardo e levar os outros malotes, eu trancava a porta e ficava lá dentro fazendo a faxina. Quando o povo começava a chegar para trabalhar, eu abria a porta, onde eles ficavam, a mesa deles já estava limpa, aí eles já iam trabalhando, aí que eu ia para os banheiros, para a cozinha, aí eu acabava e ia embora para minha casa. Aí eu voltava lá para umas meio-dia e meia, 2 horas, dependia da hora mais ou menos que eles queriam tomar café. Voltar para fazer o café da tarde para eles. Aí eu fazia o café da tarde para eles, tomavam um café e eu voltava para minha casa. Aí lá para 6 horas, quando o banco estava para fechar, eu ia para o banco, América do Sul. Aí um já tinha ido embora, o Benê trabalhava lá, que hoje é meu sobrinho, o Jorge, que hoje é meu sobrinho, também trabalhava lá na América do Sul. Eles eram porque eles eram do caixa, trabalhavam no caixa. Sim. Então enquanto não batia o caixa, eles não podiam ir embora. Os outros tudo ia, eles dois ficavam. Mas aí eu entrava, a mesma coisa, eu abria a porta, eles ficavam trabalhando nos caixas e eu fazendo limpeza. Começava pela cozinha, né, para não atrapalhar eles. Acabava, ele já tinha ido embora, acabava o serviço dele, ido embora, e eu trancava o banco e ia embora para minha casa. Isso eu fiquei até... Aí o Banco América do Sul me inventa de ir embora para Prudente. Mudou para Prudente. Aí, na mesma semana... A Caixa abriu aqui. A Caixa abriu aqui. Caixa Federal. Aí o senhor José, que era o gerente da Caixa, que era, até aí não era, foi escalado aqui para ser gerente, ele ficou sabendo que eu já trabalhava no banco. Já tinha uma experiência. Uma experiência mais ou menos como que funcionava. Assim, do sigilo, né? Sistema. Como que a gente faria, com o que podia aparecer, o que não podia. Isso. Aí falaram para ele onde eu morava. Aí ele foi, até quem falou para ele, Gilmar, foi a Orides, que trabalhava com o seu Alcides, que também fazia a limpeza. Era uma amiga minha, que falou para o seu José, de mim, que eu trabalhei no América do Sul. Aí ele pegou e foi lá em casa me chamar se eu queria vir trabalhar na Caixa Federal. Só que era do cru, porque eles pintaram, rasparam, enfim, tava um rebuliço aquilo lá. Aí eu falei, não, eu tô praticamente fazendo faxina, praticamente desempregada, né? Porque a senhora não ia para Prudente, a senhora não queria, a senhora não foi para o banco que foi para lá. Não foi. A América do Sul foi, a senhora não quis ir. Dependia de ônibus, horário, era muito né? difícil. Era difícil, eu não quis ir. Aí eu estava praticamente desempregada. Aí eu vim mais numa semana. Dentro de uma semana já abriu a Caixa Federal aqui. Aí eu vim trabalhar na Caixa Federal. Aí já fomos fazendo as faxinas. Aí eu peguei 2 pessoas para me ajudar. Uma era minha tia, outra era uma amiga minha. Me ajudar a fazer o grosso, porque estava, né? Tinta para todo lado, reboque para todo lado. Aí o senhor José já estava aqui, o senhor José já era gerente, ele já vinha cedo, ficava aqui. Embora não atendia nenhum cliente. Certo. Mas já ficava fazendo a papelada, escalando, né? As mesas, planejando trabalho as coisas, de gerente. Aí nós limpamos todo esse banco, deixamos impecável esse banco. Aí eles pagaram a minha tia e a companheira dela que me ajudou e me contrataram fixo. Olha pro só, banco. a senhora ficou sendo funcionária do banco. Funcionária do banco. Até aqui foi. Funcionária do banco. Aí depois fiquei fazendo café, fazendo limpeza. Aí entrou uma empresa terceirizada, chamava Brasanitas. Certo. Aí eu fiquei trabalhando para essa empresa terceirizada que prestava serviço para os bancos, para as caixas, tudo federal. Tudo que era Caixa Federal, eles prestavam serviço. Fórum que era federal, Caixa que era federal, tudo que era federal,
Era Certo. essa empresa, a A senhora se Brasanitas. desligou, entre aspas, do banco É. e passou a ser funcionária da da Brasanitas. Brasanitas. Aí a Brasanitas me contratou como encarregada. Olha só. Talvez fizeram alguma entrevista com, Alguma com pesquisa. com os Isso. bancos aí, né? A Aí senhora já me encarregou foi com- encarregada da das parte de... serventes. Olha que maravilha. Já me contratou como encarregada. Aí eu arrumei, até levei a gente daqui para trabalhar de servente lá, no meu lugar, né, de servente, e eu fiquei como encarregada. Só que encarregada precisava visitar outras agências. Lá em Prudente, no começo, tinha 2 agências da Caixa Federal, depois abri mais, mas no início tinha 2. Aí eu visitava essas 2 agências, era longe. Uma era a saída daqui, ia para Pirapó, e a Nossa. outra era lá no centro, perto da catedral, lá, Totalmente no o inverso. calçadão. Mas eu, uma hora ia de ônibus, outra hora eles iam levar malote para lá e eu A ia senhora de aproveitava carona. carona. Eu precisava fazer acompanhamento Sim, daquela que ficou servente, certo. entendeu? Entendi. Coloquei uma servente no meu lugar e eu tinha que acompanhar o serviço delas, se estava bem feito, se não estava. Quando elas mancavam, os gerentes me chamavam, fazer reunião, tá acontecendo isso. Ó, não tá limpando, tá encardino aqui. Aí eu chamava elas, conversava. Só que eu nunca falei tá mal feito. Sempre eu falava, olha, hoje eu vim aqui para ajudar vocês. Vamos nós 2 trabalhar junto hoje? Eu vou passar o dia aqui com vocês. Vamos pegar um balde de cada homem e vamos A começar. senhora administrou a pessoa. E aí eu ensinava como que tinha que ser, sem brigar. E ela sendo sempre amiga da senhora. Sentia Sem pisar nela. bem, e eu junto com elas aí, né? Exatamente, Aí eu já falava, tá vendo esses cantinhos? Você passa o pano sujo, de água suja, e esses cantinhos não limpa, fica encardido, ó. Então vocês têm que, com esses cantinhos, trocar essa água, limpar para essa água suja dos cantinhos, tirar tudo, porque vai encardindo. E os vidros, também, tá vendo esses pingos de tinta que ficou? Vocês têm que tirar. Pega a gasolina, passa, depois pega um bombril, tira, tem que ficar brilhando. Enfim, Sim. eu fiz o curso, né? Eu fiz tipo de um curso, quando eu entrei para trabalhar, de limpeza. Então, esse tipo de curso, Ajudou a senhora passar para posteriormente. elas. Exatamente. E por isso que aí eu já passei encarregada, aí depois passei de supervisora, aí eu ia em Botucatu, longe. Eu ia para São Paulo, onde precisava de ir, eu ia. Onde tinha reunião que precisava de ir, ou ainda entrava, só que eles me levavam de carro e me traziam de carro. Eu não... Você não tinha despesa de nada. Nada. Tudo pela empresa. Tudo pela empresa. A Brasanitas. Sim. Aí eu ia lá em São Paulo, tinha problema lá, fazia uma reunião, passava um dia, tem uma irmã que mora lá, e aí eu dormia na casa da minha irmã, meu cunhado ia me buscar, depois voltava no outro dia terminar o que tinha que fazer, depois eles me traziam para Prudente de volta. E assim trabalhei quase 20 anos, eu acho. Poxa vida. Trabalhei foi muitos anos, que eu me aposentei aí. Olha só. Se não deu 20 anos, beirou. Que maravilha. Só que eu me aposentei como supervisora. Graças a Deus. Graças a Tenho Deus. minha aposentadoria até hoje. Graças a Deus. A Brasanitas. Brasanitas. E a Caixa Econômica Federal. A senhora veio com terceira série. Terceira série. Aí voltei a estudar. Aí eles falaram para mim, só que para a senhora passar supervisora, a senhora tem que ter o mínimo. Não, para mim passar como encarregada, Tinha que ter no mínimo o primário. ou quarta A quarta série. Não, eu faço, não tem problema. É lógico. tinha lá o supletivo, entrei, fez a quarta série. Aí, depois, passei. Aí queria me passar como supervisora, como eu te disse. Sim. Fazer a região. Certo. Mas aí eu tinha que ter o colegial. Olha só. Eu faço, Olha. eu tinha colegial à noite. É ali perto da Santa Casa ali. Sim. Acho que o Gilmar lembra. Aí entrei, Fez o ginásio e o colegial junto. Peguei o ginásio, peguei o certificado, o colegial, tudo, peguei o certificado, aí me registraram como supervisora. Graças a Deus. Trabalhei e me aposentei como supervisora. 20 anos. Dona Cida, então acabou, a senhora se aposentou, contando uma história. Chique demais, história maravilhosa.
Mas durante a gente conversando bastante, a senhora fala bem, contando a história, que é muito gostoso de ouvir. E as pessoas que estão assistindo. Com você, mas eu igual você. Igual o Gilmar. Pra mim é meus filhos que estão aqui. Obrigado. E aí, durante a conversa que nós tivemos, eu esqueci de fazer a pergunta, porque é muita coisa, é muita informação. E a senhora também, empolgada, falou e esqueceu de falar. Então a gente vai voltar para o esquecimento, para o pessoal não ficar bravo com nós. Na época que a senhora tinha 9, 10 anos, hoje você vai no bairro São Geraldo, você vai no 1º de Maio, hoje não, eu acho que hoje é muito diferente do que era antes. É igual invernada, né? Isso, hoje é mais invernada. Invernada. Na época, o que tinha? Tinha bares, tinha lanchonete, como que era lá antigamente? A senhora falou aqui que tinha jogos, né, que o pessoal ia nos jogos de bocha, jogava baralho nos domingos, né? E além disso, tinha mais coisa nos bairros lá antigamente? Lá no São Geraldo, por exemplo? No São Geraldo, como a gente morava pertinho desse campo de bota, inclusive meu pai que dava sempre uns apoios lá para arrumar, para melhorar. Enfim, ele gostava, jogava também, sempre procurava melhorar um pouquinho. Aí que meu pai fez, aí que interessado. Meu pai fez assim, tipo de uma caixa, de um caixote grande. E colocou umas 2 prateleiras dentro desse caixote. E nesse campo de bote era cercado de Santa Bárbara, árvore Santa Bárbara, dos 2 lados, e o campo era no meio. Aí meu pai pegou e pendurava aquele, tipo daquele caixote assim, num barzinho. Quadrado, certo. Lá ele vendia bala. Montou uma partilheira. Assim, uma partilheira. É que dá lá. Vendia essas coisinhas assim, que básicas. Cigarro, sabe? Essas coisinhas assim ele colocava lá. Aí chegava no domingo, o povo não tinha onde ir, só tinha campo de bola. Mas não era todo dia que tinha jogo de bola, porque quem jogava bola lá saía para jogar em fora, outras cidades, lugares, né? Então, mas era velharada mesmo que jogava bote. Então meu pai vendia aquelas coisinhas, bala, uma pinguinha, uma cervejinha, essas coisinhas assim. E lá... Minha mãe fazia alguma coisinha em casa para comer, sim, pra bolachinha vender, assim, que o povo pedia, meu pai levava lá, vendia também. E lá tinha outras coisas, por exemplo, se ficasse doente, tinha farmácia, como que vocês faziam para informar? Nós ia pro 10, que é esse patrimôniozinho que eu falo que é São Geraldo, nós chamava de 10, porque era 10 quilômetros, nós falava o 10, mas o patrimônio era São Geraldo. Aí no São Geraldo tinha tudo? Tinha farmácia, tinha 2 armazéns bons. 2 armazéns? Um era do seu Gandolfo, o outro de quem que era, esqueci o nome de quem que era. Um eu lembro que era do seu Gandolfo. E bom, e grande, e de tudo que você queria. Olha só. É igual a Tatebe assim. Certo. Até enxado, se você quisesse comprar, tinha. E 2, então tinha tudo lá? Tinha dois, tudo lá. Aí tinha 2 armazéns. Tinha farmácia. Farmácia. Quem que era o dono da farmácia, né? Você não lembra? Nelson, um japonês. Seu Nelson, um japonês. E tinha mais outras coisas que a mulherada vendia, assim, mais particular, tem bastante casa. Lá, tudo em volta da estrada, assim, tinha casa. Então, na época, o pessoal do sítio, quando precisava de alguma coisa para comprar, não vinha na cidade. Ia no São Geraldo comprar. Era mais perto no São Geraldo. Por isso que tinha então 2 armazéns para atender a população. Eu sei, um chamava Lindolfo, o seu Lindolfo. O outro eu esqueci o nome. É até parente dos Bortolucci. Um era parente dos Bortolucci. Um deles. Entendi. E o outro era o seu Lindolfo. Entendi. Olha que maravilha. Lá tinha de tudo que você precisava. Porque era mais perto, porque antigamente era tudo um sítio, não tinha jeito, né? Não tinha jeito. E a dificuldade de vir para a cidade era muito grande, né, dona? E às vezes no meio da semana faltava alguma coisa, arriava o cavalinho e ia lá para o São Gerardo buscar o que precisava. É isso aí. E aí, dona Cida, voltamos isso, nós precisava falar. Aí a senhora casou com o seu Francisco, a senhora contou toda a história do casamento, a senhora se aposentou, a senhora teve filhos. Teve 2 filhas. Fiquei 5 anos sem ter filhos. Eu não engravidava. Certo. Aí eu fiz tratamento com o Dr. Costa Neto. Sim. Você ouviu falar do Dr. Costa Neto? Não. Ele já era idoso, nessa época ele já era idoso. Não muito, mas já era, mas ele faleceu. Certo. Aí eu fiz tratamento com ele
E orei muito também. Sim, lógico. E eu chorava porque eu queria ser mãe. E eu assisti uma novela que tinha filho, que tinha mãe, e mamãe, e filhinho. E eu não tinha filho. E eu queria um filho. E todas minhas colegas já eram mãe. E eu chorava. Eu pedia tanto para Nossa Senhora me dar um filho. Falava, ai, mãezinha do céu, eu queria tanto de ser mãe. E eu não, meu útero era infantil. Olha só. A boca do útero era infantil, por isso eu não engravidava. Aí eu fiz tratamento com o Dr. Costaneto. Aí, com a graça de Deus e oração, eu engravidei da Ângela. Da Ângela. Aí um dia faltou a menstruação e eu voltei no Costaneto. Esse Costaneto fez lá os exames. Falou, eu acho que você está grávida. Poxa. Mas vamos pelo exame. Para exame de urina, de sangue, tudo, né? Aí constatou que eu estava grávida. Aí eu cheguei em casa de alegria, de felicidade. Fiquei pulando perto da minha sogra. Eu tô já... Para, depois ela falava em espanhol. Para, menina. Senão você vai perder. Tanto sacrifício pra ter, você vai ficar pulando, vai perder o filho. Para, menina, você vai perder. E a Ângela sacudiu lá dentro. Aí eu parei, ele falou... Ai, Jesus Cristo. Aí eu tive a Ângela. Aí foi uma gravidez maravilhosa, só que foi cesariana. Sim. Eu não tinha parto normal de jeito nenhum. E todo mundo falava assim pra mim, enquanto a fruta não tá madura, não cai. Então quer dizer que eu tinha que esperar. Ela não nascia porque não estava na hora de nascer. E eu esperando, dos 9 meses já tinha passado. Olha. E vinha outro, não. Aí minha mãe chegou numa segunda-feira. Lembro como fosse hoje, numa segunda-feira. Chegou lá em casa cedinho. E era difícil ela vir cedo para a cidade, né? Minha mãe cedinho. E tinha uma amiga minha que chamava Nieta. Nós era assim. E ela estava grávida. Sim. E ela também estava grávida e também não vinha dor para ganhar o neném. Tava com a mesma dificuldade da senhora. E o neném nasceu morto. Olha. Porque passou da hora de nascer. Aí a senhora ficou preocupada. Quando a minha mãe ficou sabendo que o neném da Nieta nasceu morto, minha mãe pegou o carrinho do burro dela com meu pai e correu para Machado. Vamos pro médico, que o neném da Nieta nasceu morto. E nós ia ganhar junto, porque passou da hora de nascer. Sim. E nas minhas contas, a Ângela tinha passado uma semana para nascer. Aí fomos no médico. Chegamos lá, o médico foi fazer o exame lá, as radiografias, sabe o que ele aprontou lá? Aquele tempo tudo era mais atrasado. Ele falou, vamos fazer cesariana urgente. O coraçãozinho dela tá batendo não sei quanto. Lá, menos da metade do que deveria estar batendo. Porque antes já tinha ido lá, porque tinha passado, né? Então, o coraçãozinho estava normal, então ele estava assim. Nesse dia eu fui, já tinha diminuído não sei quanto, que ele marca tudo, né? Sim. Do que estava antes. Vamos fazer internada, nascida, e vamos fazer cesariana urgente. Imediatamente. Aí me levaram para Santa Casa, de lá mesmo, e me fizeram cesariana, me prepararam correndo lá, um corre, e arrancaram a Ângela roxinha. Olha. Com 2 cordas do umbilical no pescocinho dela. Puxa. Ela ia morrer porque ia demorar para nascer e afogada. Afogada. 2 cordas do umbilical e roxinha. Se a mamãe não vai visitar Se a a minha senhora, mãe não vai, que tinha acontecido aquilo com a vizinha, a senhora ia perder. eu ia perder depois de 5 anos esperando engravidar. Aí já levaram ela lá para a incubadora lá, já foram me cuidar de mim. E graças a Deus ela já nos cuidados, recuperou, né? Recuperou, já voltou a corzinha normal, começou a respirar bem, já me trouxeram para mamar, já começou a mamar. E graças a Deus a Ângela está aí com 50 anos. Olha, Fez agora esses dias. Trabalha, aí com 14 anos trabalha a dona Tereza do Takashima, da loja, foi chamar se ela queria trabalhar. E até aí ela cuidava da Luísa para mim. Tá, aí a senhora teve a Ângela, tá, vamos lá. Aí a senhora teve a Ângela e a Luísa veio depois com quanto tempo? 10 anos. Mas é porque meu marido não queria antes. Com medo que ia cortar minha barriga de novo.
Se eu queria outro. Mas eles que muito em cima era perigoso. E eu doida para outro. Aí tudo bem. Aí a senhora teve a Luísa. Depois. Daí 10 anos. Aí a Ângela, teve a Luísa. E aí eu ia trabalhar e a Ângela ficava em casa. E as vizinhas sempre davam uma olhadinha, né? Certo. Então a Ângela ficou cuidando da Luísa. E a minha mãe morava no fundo do meu quintal. Ah, sim. Nessa altura, a mamãe da senhora já morava lá. Aí, não, ainda não, mas aí depois logo ela veio. Sim. Aí eu fiquei, depois de 10 anos, aí eu já engravidei da Luísa. Certo. Aí a Ângela nessas alturas já logo tinha 14 anos, que a dona Tereza foi buscar ela lá em casa, a dona dessa loja, se eu deixava a Ângela vir aí, varrer, dobrar roupa que o povo olhava e não comprava, e fazer companhia para ela. Sim. Uma japonesa boa, dona Tereza, calma, ela e o seu Takashima. Falei, não, se ela quiser pode ir, né? Não tem problema, né? Começar a trabalhar já. Nessas alturas a Luísa já estava grandinha. Já estava com 4 anos, né? Não, já estava com mais. A Luísa já estava com quase 8 anos. 8 anos, sim. 7 para 8 anos por aí. Aí ela veio trabalhar. Aí no Takashima, a Ângela. Certo. E aí a Trindade falou assim, Cida, para a Luísa não ficar sozinha, o Tiago, o filho da Trindade, engatinhava. O misticinho. Aí ela falou assim, para ela não ficar sozinha, ela vem aqui comigo. Ela cuida do Tiago, para o Tiago não ficar subindo em cima das mesas, fazendo arte, e nós cuidamos da Luísa. Olha só. E aí meio-dia ela ia para a escola e meio-dia ela ia cuidar do Tiago e ficou com a Trindade até hoje. Aí ela gostou de ser cabeleireira, ela não quis estudar, só fez o colegial, sim. Não quis estudar para ser cabeleireira. Hoje ela trabalha na Trindade de cabeleireira e a Luísa trabalha no Takashima até hoje. Até hoje também. Que maravilha. E a Ângela tem uma filha com 22 anos, que hoje ela é fisioterapêutica. Olha que maravilha. Se formou de fisioterapeuta, está trabalhando, graças a Deus. Graças a Deus. E a Luísa tem uma filha de 11 anos. Está estudando também. Que maravilha, que maravilha. Criado já. Agora, contamos toda a história, agora eu quero história doida, né? Não, história maravilhosa. Mas de todas essas coisas que a senhora fez na vida da senhora, a senhora fez muito trabalho social dentro da comunidade de Álvares Machado. Nossa Senhora! Até hoje, né? Então vamos lá. A senhora já menininha já participava com as irmandades, né? De Maria e tal, que é uma coisa linda, eu não sabia disso. É muito bonito. E depois, quando a senhora trabalhava, a vida da senhora, a senhora seguiu servindo a igreja, servindo a comunidade. O que a senhora fazia? O que a senhora fazia dentro da igreja? O que a senhora faz hoje? Na comunidade, o que a senhora serviu à comunidade? Então, aí o padre Jorge foi lá em casa me chamar, né? Pra mim ser ministra. Não, é só assim por causa do joelho, fazer um pouco de movimento. Aí o padre Jorge foi lá em casa me chamar pra mim ser ministra da Eucaristia. Padre Jorge. Nossa, isso e faz tempo. E pra dar catequese, pra ser catequista, faz tempo. Aí eu fui da catequese de criança, depois de catequese de criança começou a aparecer muito, aí eu fui ser ministra da Eucaristia. Certo. Aí fui dar palestra para encontro de casais. ECC, eu com meu marido, demos muito tempo, palestra, aí fiquei como ministra e como catequista. Tanto a senhora como o marido da senhora também frequentava bastante. Ajudava. Só que meu marido não trabalhava assim como eu para a igreja. Sim. Ele não proibia, sim. Ele dava palestra pro ECC, junto comigo. Certo. Que tinha que ser o casal, né? Sim. Ele falava muito pouco, mas quem faladeira era eu mesmo. E tem os minutos contados, né? A gente não podia ultrapassar. Isso é duro, hein? Será que você tá animado de falar, tem que parar. Aí, isso foi muitos anos. E como palestrista de ECC e como ministra da Eucaristia e catequista. Aí, para criança, né? Depois começou a aparecer muito adulto que queria fazer primeira comunhão e não tinha primeira comunhão. Muitos não eram nem batizados. Sim. Aí o padre, isso nessas alturas já era o padre
Sérgio. Maurício. Maurício. Era o padre Maurício. Que hoje é Monsenhor, né? É, Monsenhor. Aí o padre Maurício perguntou se eu não fazia questão de deixar de dar catequese para as crianças e passar de adulto. Porque estava aparecendo muita inscrição de adulto, mas não tinha quem dava. Quem fazia. Quem fazia. E eles queriam comungar, mas não tinha. Batizar, mas não tinha noção da coisa. Eu falei, não, padre, para mim tudo bem. Aí eu deixei de dar catequese de criança, pôs outra no meu lugar e comecei a dar, porque eu era uma senhora, então os adultos respeitavam mais, assim. Sim. Né? Respeitava assim, não tinha tanta vergonha Isso. como uma moça, assim, né? Aí comecei a dar catequese de adulto. Aí dei catequese de adulto, dou até hoje. Graças a Deus. Formei muitos adultos para batizar, fazer a primeira Eucaristia, para crisma. E agora já fizeram a primeira Eucaristia agora esse ano. Agora nós estamos formando para crisma. Agora em novembro, se Deus quiser, vamos fazer a crisma. E ele quer. E Ele quer. Se quiser. E sou a ministra ainda da Eucaristia até hoje. Na época, posso falar uma besteira, né, uns 20 anos atrás, tinha uma cadeia feminina aqui. Ah, sim, as nossas meninas. Isso. Como que era na época? Como que funcionava? Olha, tinha umas presas, era de menino, de molecada, assim, adolescente. Droga, roubo, essas coisas. Sim. E a gente ia lá visitar esses meninos, de sábado. Dava catequese para eles lá dentro da cadeia. A catequese, levava um docinho, uma coisa, agradava a eles, para os meninos de menor. Bom, aí levaram esses meninos de menor, acho que para Monte Alvão, sei lá para onde. Sei que tiraram eles daí, os meninos. Levaram para outro. Mas eu acho que é para Monte Alvão. Monte Alvão, não sei. Eu sei que tiraram os meninos daí. Certo. Aí virou de menina, de mulher. Veio a cadeia feminina. Feminina. Aí começou a vir preso, meu filho, de lá de Botucatu, de lá de, sei lá, dos 4 cantos do mundo. Fazia... Estava desembocando tudo aqui. Porque as outras cadeias femininas por aí estavam cheias. E aqui estava iniciando, então vinha tudo para cá. Aí, o que nós fazíamos? De sábado nós fazíamos o culto para elas. Essas que não eram batizadas, nós preparava elas para batizar, preparava para a primeira Eucaristia. Ainda era o Dom Maurício. Depois do Dom Maurício veio o padre... Aí veio o Sérgio, né? Padre Sérgio. O padre Sérgio deu toda a cobertura para nós. Aí nós abria a cela, só fechava a porta que saía para fora. Tinha um corredor grande e tinha 3 celas. Aí, depois que a gente catequizou elas, assim que elas estavam bem conscientes, aí o doutor Machadinho, sim, de vez em quando vinha fazer uma visita, mandava, às vezes com alguma coisa, mandava recado para nós mandava recado para eles. Muitas vezes, alguma coisa, a gente pegava a assinatura de todo mundo e dava para o delegado, era o doutor Heráclito, aí ele levava para o doutor Machadinho. Doutor Machadinho era o juiz. O juiz. Né? Foi aquele que foi assassinado, é isso? Aí o doutor Machadinho assinava embaixo do doutor Heráclito e mandava para nós. Teve outro delegado que eu esqueci o nome dele. Eu lembro muito bem do doutor Heráclito, o outro ficou pouco. Aí mandava para nós que estava autorizado. Podia continuar, que tanto o delegado como o juiz estava autorizado. Sim. Aí, com essa liberdade que eles tomou com nós, foi conhecendo a gente, nossa responsabilidade. A dedicação. Tudo. Que a gente não podia entrar na cadeia, porque até ele não deixava mais entrar lá dentro da cela. Entendi. Ficava no corredor. Aí já deixava nós entrar na cela. Aí a carcereira era a Laurinha, que era uma das carcereiras, era a Maria, do finado Zé, que o senhor também era carcereiro, a Maria também era carcereira. Aí eles abriam já a cela para nós, com o cadeado, né? E ela abria. Dona Silvia, a senhora ouviu muito testemunho lá, né? Ixi, até de matar o marido. Aí abria a cela
jogava nós dentro da cela e fechava a cela com o cadeado. E nós ficava lá dentro da cela com elas. Olha só. É. Normal, tranquilo, né? Porque elas tinham meio que às vezes elas aproveitavam a oportunidade de sair, né? É. Então, eles ganharam a nossa liberdade para entrar lá dentro. Então nós dava catequese para elas dentro da cela. Isso por muitos anos, Nancy? Foi muitos anos, né, Gilmar? Até a saída aí. Aí a cadeia começou a cair os pedaços, tinha que reformar. Aí eles esparramaram elas. Uma foi para Venceslau, outros foram para Marília. Aí esparramaram elas. Só uma curiosidade. A senhora, assim, depois dessas pessoas que tiveram com a senhora, porque a senhora faz parte da vida delas, né? A senhora teve algum contato? Alguma delas mandou elas vinham, quando elas saíam, elas saíam da cadeia, aí elas vinham lá em casa, porque elas iam embora para casa delas, não tinham dinheiro. Aí elas vinham pedir para dinheiro da passagem, né? Porque se vinha a ordem agora, meio-dia, a Maria pode ir embora, ela tinha que ir embora aquela hora. Nossa! Ela não podia ir no outro dia, só se fosse uma coisa de muito urgente mesmo, ou que tivesse doente, para a família vir buscar, ficava até amanhã, o máximo. Aí saía já ia para casa da senhora procurar a senhora. Ia lá em casa, ia lá para minha casa. Aí elas dormiam lá, esperando a família vir buscar, eu arrumava dinheiro de passagem para elas ir embora. E assim, aí depois, muitas delas vinham me visitar. Isso que eu ia perguntar. Depois que saíram, foram embora, vieram visitar a senhora? As mais longe vieram poucas vezes. As mais, que era pra lá de São Paulo, eu esqueci, onde trata das vistas. Como é aquela cidade que muito vai se tratar das vistas? São José. É pertinho de São Paulo. Inclusive meu pai esteve lá se tratando. Esqueci o nome. Lá que tinha umas 2 ou 3. Então elas ficavam em casa até a família vir buscar ou mandar dinheiro, ou nós arrumar dinheiro para elas ir embora. As de mais longe. Tinha de São Paulo também. Agora de mais perto por aqui, a gente já arrumava dinheiro, já comprava passagem e ia embora. Puxa. Eu ia até a família vir buscar, ou elas arrumar dinheiro, elas ficavam na minha casa. Que coisa, hein? Dormia lá na minha casa, ficava lá na minha casa. Maravilhoso. Dona Cida, sobre esse pessoal que saía da cadeia, as meninas que saíam, ia na casa da senhora. Eu preciso dormir aqui, que amanhã a minha família vai vir me buscar, ou eu não tenho condição de ir embora, a senhora me arruma um dinheiro. Como que era esse dinheiro? Esse dinheiro era da senhora? Esse dinheiro era a igreja que dava? Como que era esse dinheiro para ficar esclarecido? Nós, da pastoral carcerária, cada uma dava um pouquinho, né, nas suas condições. Sim. Dependendo dos lugares que elas iam, precisava, quer ver, vinha de Campinas, vinha de São Paulo, vinha gente de longe, Bauru, de longe, nessa cadeia aqui. Certo. Não importava onde elas moravam, ia pra cadeia feminina. Então vocês tinham caixinha? Não, nós pegávamos na hora. Vocês faziam uma vaquinha. Porque era assim, precisava de ir embora, não tinha dinheiro, aí nós catávamos, uma trazia, outra trazia. Fazia uma vaquinha e entendi. Comprava a passagem delas e elas iam embora. E o padre ajudava bastante também, a igreja. Sim, a igreja também. Às vezes faltava e era uma coisa assim de precisava urgência. Completar para ir embora. Principalmente o Dom Maurício. Dom Maurício, né, nossa, ele nos ajudou muito, ele já... tanto ajudava assim em levar coisas para elas comer, como em dinheiro para elas ir embora. Dom Maurício está no céu já, viu? Tá. O que o Dom Maurício nos ajudou, ele está no céu. Que maravilha. Um dia, aqui, não mudando um pouquinho de assunto, aqui no Parque dos Pinheiros tem uma família muito pobre, que deu um vendaval, um temporal muito brabo, ele não gostava que a gente falava, sabe? Dom Maurício. Aí descobriu toda a casa do homem, ele era pobrezinho. E aí, quando ele se ordenou a padre, a mãe dele deu uma corrente de ouro com uma medalhinha para ele, de lembrança da ordenação. E essa família pobre não tinha onde ir, a casa toda descoberta. Ele vendeu a corrente, ele vendeu a medalha, mandou cobrir a casa da família. E tinha gente que ficava lá no banco da igreja, lá não tinha onde dormir, ele levava para dentro de casa para dormir dentro da casa dele. E dependendo da pessoa que tinha problema, ele colocava a pessoa na cama dele e ele dormia no chão. Ele estendia, só que ele não gosta que fala,
Vai ficar entre nós. Só entre nós. Ninguém vai ficar sabendo. Ele fala assim, direita faz, acho que ele pode ter. Ele disse, bom, agora faz sempre do meu jeito. Ele tá branquinho. Mas ele vai vir com nós aqui, viu? Vai? Vai dar entrevista pra nós. Ai, que legal! Você me fala que eu quero estar junto. Ele vai vir. A última vez que eu vi ele foi lá em São Paulo, ele tá com a barba branquinha. Então aí ele pegava, levava essa pessoa de lá do jardim da igreja, fedorenta, sem tomar banho, colocava na cama dele e ele dormia no chão. E a empregada dele, a Lindaura, ficava tiririca da vida. Porque no outro dia, disse que nem que boa tirava o fedor do quarto dele. Mas ele vai pro céu mesmo, né? Ele vai. Já tá no Aqui céu. Ele vai pro céu. Vai sim. E o que ele ajudava aquelas presas não está escrito. Né? Está escrito. Existem duas pessoas, pelo menos que eu tenho relatado, Dona Ivone Takata e Dona Noêmia. Sim. O que aconteceu com essas duas senhoras? O filho da comadre Ivone, que até eu sou madrinha dele, por isso nós somos comadre, ele nasceu praticamente na cadeia. Não na cadeia, porque lá não nasce. Vou para o hospital. Mas a mãe veio para a cadeia de volta e a comadre Ivone ficou cuidando do bebê. Porque ela só tinha a Silvia e o Celso e o Maurício. Ele estava para o Japão. Só a Silvia que não. Os outros estavam trabalhando longe. E a Silvia adorava a criança. A filha dela mais velha. Que tá, até hoje ela mora lá, perto dela. Aí a Silvia ficou apaixonada pelo menino. Quando viu ele lá na cadeia, eu levei para minha casa. Mas na minha casa eu não podia ficar porque eu trabalhava. Certo. Né? Aí a comadre Ivone falou assim, não, então eu vou levar a Silvia, falou que pode levar que ela cuida. Aí nós juntamos roupinha, enxovalzinho, tudo, e a comadre Ivone foram lá em casa, levaram ele para casa da comadre Ivone. E lá, meu querido, a mãe dele foi embora e ele não quis ir. Olha e ele tá com a comadre Ivone até hoje. Tá um moção bonito, esses dias eu vi ele. Muito, ele chama de madrinha, toma benção, toma graça o menino. Que moção. E não quis ir embora com a mãe. Ficou com a comadre Ivone. Que maravilha. E a Dona Noêmia? A tia Noêmia ficou com o menino. A minha prima não engravidava, a filha da minha tia Noêmia. Casada, não engravidava. Aí a minha tia cuidou dele uns tempos. Aí a filha dela levou para casa dela, para cuidar dele. E casou, tem filhos e está com ele até hoje. Olha só. Tá um homem bonito, tem umas crianças lindas. Que maravilha. Duas perguntas para nós encerrar, porque nós estouramos. Que muito bom conversar com a senhora, né? Tá tão bom sentada aqui. Sem terra, greba 15. Sim. O que era isso? Olha, os Benedetto dos fazendeiros. Eles, por exemplo, lá no INCRA, tinha 30 alqueires de terra registrado. Você tinha no INCRA 30 alqueires de terra. Está registrado no INCRA. Só que a cerca tinha 100 alqueires de terra. E era formado pasto deles, engordando vaca. E um monte de gente querendo um pedacinho de terra para trabalhar e não conseguia. Inclusive uma comadre minha. E não conseguia. Aí o que eles fizeram? Barraco de lona. Aí entrou uns deputados ali que deu apoio, uns grandão. Porque se não for um grandão entrar no meio, não vai pra frente. Não vai pra frente. Prefeito também ajudou. Aí eles começaram a fazer barraco de lona e levar, nem toda a família. Às vezes ia a mulher, o marido, os filhos ficavam com a avó, mas eles ficavam lá, querendo terra. E nós ia lá. Nós levava comida, nós levava roupa, nós levava sapato. Isso tudo pela igreja? Tudo pela igreja. Cada um levava um pouco da sua casa, mas com o apoio da igreja, e os padres iam junto. E nós íamos em cima de caminhão, naquele tempo podia ir em cima de caminhão. Isso. Nós íamos em cima do caminhão. E onde era? Ali no Pontal, ali. Ah, sim. No Pontal. Agora entendi. Tá no Pontal, certo. Indo para Pirapó. Sim. Sei. Aí nós lotava o caminhão de comida, roupa, Mirante, sapato, né? Por ali, né? Chegava lá, distribuía para eles, cada um no seu barraco distribuía. Então vocês iam distribuir comida. E fazia culto. Aí nós levava
Eles tinham as mesinhas deles, provisório, o padre ia com nós. Aí o padre levava as partículas. Na época, que padre que era? Padre Jean, o padre Sérgio foi mais mesmo. O padre Maurício também foi bastante. Mas o padre Sérgio ficou mais tempo, né? E tomou posse no lugar do Dom Maurício. Do Dom Maurício. Isso. Mas o Dom Maurício, o começo meu tudo apoio foi do Dom Maurício. Aí nós fazíamos aquela mesinha provisória ali no meio do sol de 40 graus. Às vezes tinha alguma arvinha de pé de mandioca, pé de mamona, a gente se jogava aí debaixo para se esconder um pouco do sol. Aí fazia a missa, rezava a missa, com todos eles aí sem terra, e chorava de felicidade, se abraçava, e nós chorávamos junto. Aí todo mundo comungava, o padre dava a bênção em todos eles, aí nós montávamos no nosso caminhão de pau de arara e vinha embora. E eles ficavam nos barracos dele. Essa vida aí que vocês fizeram quanto tempo servindo essas pessoas? Tempo, meu filho. Para os fazendeiros, para vir essa lei. De quantos filhos aí veio essa lei? Sim. Quantos filhos você tem? Tenho 2. Então o juiz falava pro engenheiro, vai lá e corta tanto alqueiro de terra pro Zé, porque ele tem 2 filhos. Aí o Zé se virava com a casinha dele, ponhava um barraco lá de lona, aos poucos madeira velha, aos poucos a comunidade ajudava com o resto de madeira. Aqui, por exemplo, aqui em Machado, a turma fazia a casa, sobrava um caibro, uma tábua, um pouco de telha, nós ajudava. Quando tinha mais ou menos um tanto, ponhava o caminhãozinho e levava para lá. Para eles ir fazendo a casinha dele naquele pedacinho de terra que eles diziam. Quantos alqueiros você tem de terra? Eu tenho 100. E quantos filhos você tem? Eu tenho 8. Então, tanto alqueire passa a cerca. É de fulano. E assim foi tomando a terra dos fazendeiros, engordando vaca, que não era dele, era grilada do governo. E os outros cuidaram debaixo do barraco, querendo uma casinha para morar. E lá nós colocamos bichinho. Lá eu fui madrinha de batizado de uma das meninas, outros foram padrinhos. Até hoje vem me visitar e me leva como uma rainha. Sou uma tonta, uma bobona. Mas tem um carinho especial por mim, como madrinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Uns mudaram lá perto de Campinas, aqueles lados lá, que tinha parente, né, por lá. A família levou e ajeitaram o emprego para elas lá. E estão bem também, graças a Deus, todo mundo trabalhando. Tem uma que chama Ana Paula, essa que mais me dá notícia é a Ana Paula. Casou, tem filhos. Mas foi muito bom. Era muito gratificante. É gratificante. Tudo que a senhora fez, ajudar as pessoas, não tem dinheiro que pague isso. É gratificante. Isso é coisa só para quem tem coração. Você deixar a sua família, sair daqui e passar praticamente um dia lá, servindo as outras pessoas, sem ganhar nada, só por compaixão e por amor. Elas falavam assim, ai, nós estamos com vontade de comer uma macarronada assim, assim, assim. Nós, então, uma daquelas que estava lá se comprometia a fazer a macarronada para tantas pessoas que estavam lá presas. Aí no outro dia, uma falava assim, ai, que eu queria um bolo assim, assim. Mas era a Neninha Gatti, a mãe da Lourdes Gatti, que ela morava mais próxima à cadeia. Não é para deixar com o bolo, eu faço. Aí a Neninha ia para casa dela, já morreu, está no céu, tenho certeza, porque a Neninha era uma santa. Ela era humilde, a pessoa dela era humilde, e o coração não tinha tamanho. É mãe da Lourdes, ele conhece. A Lourdes é igual a mãe. Aí a Neninha vinha para casa dela, batia o bolo e já levava o bolo que elas pediam lá. Aí dava para a Laurinha, porque não podia dar nada inteiro lá dentro. Porque os marvados começavam a levar as coisas para ela e ia abrir, tinha faca, droga, gilete, para elas hoje tanto é que você leva, eles têm que abrir tudo. Abre tudo. Aí chegava lá, entregava para a Laurinha, para o seu José ou para a Maria, aí eles cortavam e repartia para elas. Cansamos de fazer isso para elas. Aí nós estávamos com uma vontade de comer canjica, tá bom, nós vamos fazer canjica. Aí nós vinha fazer a canjica, ela entregava na mão da Laurinha, a Laurinha repartia para elas. Era assim, nós se juntavam e mandava para elas. Depois levaram elas embora, foram para Caiuá, esses lados ali, mas repartiram. Não ficou toda num lugar só. Dividiu, né? Dividiu. Aí pequeno, sim. Pra gente encerrar... falei demais, né? Não, que o horário venceu. Mas já que fala pra mim, mãe fala
Eu só quero que a senhora pegue agora, com toda essa alegria da senhora, com essa simplicidade da senhora, o amor de Maria que a senhora tem. Obrigada, não tenho não, estou longe. Eu queria que a senhora desse um recado para os jovens, porque quem vai falar agora é uma avó, uma pessoa credenciada por Deus que passou o que a senhora passou, né? Tanto quando a senhora era criança, quase a senhora perdeu a filha, né? Então eu gostaria que a senhora mandasse um recado para os jovens, por gentileza, para todos os jovens que estão ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus. Pode falar para os jovens. Falar daqui? É, pode falar. Querido jovem de Árvore Machado, de mais cidade vizinha, de perto e de longe. Meu nome é Conceição Aparecida, sou uma simples senhora de 75 anos. Já passei por muitas provações na vida e muitas experiências, boas e ruins. Mas como vó, como mãe que sou, eu gostaria de passar para vocês também. Vocês, como jovens, ainda vão encontrar na vida, nessa vossa caminhada, também dificuldade. Como eu encontrei, todos encontram. Mas eu gostaria de pedir para vocês, não pegue caminho errado numa dessas suas dificuldades. Segura nas mãos de Deus. Deus é maior de todas as dificuldades que vocês achar que é impossível. Para Deus, tudo é possível. Faça como Maria e José fez, segurando na mão de menino Jesus. Por onde ele passava, José e Maria estavam juntos. E ele era filho do Pai, ele era Jesus. Mas eles nunca abandonaram o menino Jesus. Sempre fizeram o papel de pai e de mãe, com muito amor e carinho. E hoje nós temos no céu nos esperando Jesus, Maria e José, que é a Sagrada Família. Então, jovens, hoje o que eu posso falar para vocês como vó, como mãe, como experiência de vida, seja uma Maria, seja um José, acolha alguém que está precisando, como eles acolheram o menino Jesus. Faça isso para o mundo. O mundo está precisando muito. O mundo está caindo no erro. O mundo está achando que o erro que é certo. Onde está cada dia se complicando mais a família. Está acabando as famílias. Se vê família jogada por aí, filhos abandonados. Tem mãe chorando lágrimas de sangue. Eu, como mãe, sinto o que é sair um filho de um ventre. Que é sair um filho mamando do leite do sangue da mãe. E hoje vem sofrendo por falta de amor. Jovens, não deixe acontecer isso com a sua família. Dê amor. Aonde tem amor, aí Jesus está. Você quer estar com Jesus? Você quer ser feliz? Então tenha amor. Doa amor, seja feliz. E Deus vos abençoe. Que a Sagrada Família acompanhe vocês a cada passo. Meu nome é Conceição Aparecida, moro em Álvares Machado, Rua Ismael Dias da Silva, número 25. Você gostaria de falar alguma coisa comigo? Você não está bem? Me procura. Liga para mim. Meu telefone é 3273-2257. Sou simples, humilde, ignorante, mas tenho meu coração cheio de amor para dar para vocês. Amém? Pessoal, estivemos aqui com essa pessoa maravilhosa, Dona Cida Zoccolaro. Deus abençoe a senhora, muito obrigado, que alegria. Dá um beijão para o pessoal. Até terça-feira que vem, a nossa próxima entrevista. Dá um beijão para o pessoal, Dona Cida, assim, ó. Beijo, obrigado, pessoal. Um abraço. Até terça. Vocês moram no meu coração. Um abraço, Fique gente. com Deus. Amém, gente. Fique com Deus. Até terça que vem.